galera, beleza? Eu sou o Luiz, aqui do VET da Depre, e hoje eu trouxe convidados ilustres para falar sobre um tema muito importante em que infelizmente a gente não tem muito contato ali durante a graduação, que é o empreendedorismo na medicina veterinária. Para conversar sobre esse tema com vocês, eu trouxe alguns convidados aqui. E aí, galera, beleza? Eu sou o João, eu sou diretor aí da VET Educa, uma empresa ligada à área de cursos de educação continuada da medicina veterinária, e também sou diretor, fundador aí da Pet Transfusion, um banco de sangue para cães aqui na região de Curitiba. E aí, moçada, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana D'Amico, eu sou formada em veterinária, professora de patologia clínica e tenho um laboratório, sou diretora e fundadora de um laboratório chamado Provita aqui em Curitiba e professora da VET Educa também, que vocês já conhecem bastante. Oi, gente, eu sou a Amália, sou cardiologista veterinária, responsável pela Animal Corp, então eu tenho uma empresa que presta serviços de atendimento cardiológicos em toda Curitiba. Além disso, também sou professora da VET Educa, então nós somos parceiros. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Lima, eu atuo na área de oftalmologia. Eu faço serviço de atendimento móvel nas clínicas, atuo em Curitiba e na região, oferecendo serviço de especialista. Dou aula em alguns cursos de pós-graduação, entre eles o principal é VET Educa. E também tenho algumas atividades aí extra-veterinárias, mas que não cabe aqui ao caso. Que curiosa, conta aí. Ele faz agility com a Ritinha. Faz bonsai também. E o bacana é que a gente tá com esse time de peso aqui de empreendedorismo para conversar com vocês, e é interessante que a gente conseguiu reunir pessoas que não necessariamente têm clínicas e consultórios, porque às vezes quando a gente pensa em empreendedorismo na veterinária vou sair da faculdade e montar uma clínica e um consultório, mas a gente não sabe que a veterinária é tão ampla e que existem todas essas possibilidades diferentes para um recém-formado ali, inclusive, poder aproveitar. E a intenção aqui é justamente conversar com o pessoal e ver quais foram as dificuldades e as motivações que vocês tiveram durante a formação de vocês, durante a graduação e depois de formado. Aproveitando para falar que esse podcast é um oferecimento da VET Educa, que o João pode até fazer o jabá aí, João. E aí, galera, então sim, o curso, pensando um pouco no empreendedorismo aí, né, falando do tema que a gente está discutindo hoje, eu acho que um dos primeiros modos de empreender é entrar na residência, né? Eu acho que a gente estando ali na residência, a gente consegue ter uma relação comercial também com os nossos tutores, né? Consegue estar ali discutindo orçamento, discutindo evolução diagnóstica. Então, a residência é um ponto que vai trazer um conhecimento muito grande e poder levar você para o empreendedorismo depois de terminar ali. Então a gente preparou um curso preparatório aí que vai tentar deixar você aí pronto para prestar a prova da residência e conseguir essa vaga aí. Perfeito. E é legal, inclusive, salientar, né, que às vezes a gente fala em empreendedorismo e a primeira coisa que vem na cabeça é montar uma empresa, mas não necessariamente montar uma empresa. Você pode ter uma atitude empreendedora simplesmente por querer passar numa prova de residência, assim, procurar ser sempre o melhor, inclusive na iniciativa pública também. Começar fazendo algumas entrevistas aqui, na verdade fazendo algumas perguntas para vocês. Primeira coisa que eu queria, pra gente situar o nosso público, é saber de vocês o que levou vocês a quererem ser empreendedores na veterinária. Bom, gente, pensando assim, hoje em dia na veterinária, se a gente olhar lá atrás, não tinha tantas especialidades, né? Eram os veterinários que eram geralmente clínico geral e não saía muito disso. Então hoje, eu acho que como a gente tem muita especialidade, a gente começou a pensar no futuro e pensar em empreender, né, para ser diferente dos outros, né, seguir um caminho um pouco diferente. Então, no meu caso, que eu sou cardiologista, eu já gostava desde a faculdade de cardio, né? Eu tentei buscar tudo isso desde a faculdade. Claro que eu experimentei outras áreas, que eu acho que todo mundo tem que aprender um pouquinho de outras áreas, né? Para saber realmente o que gosta. E além de saber o que gosta, entender um pouquinho de cada, para isso, no conjunto, vai ajudar muito no que a gente faz, né? Nos atendimentos. E com isso, depois que eu me formei, eu fui tentando buscar esse caminho da cardiologia e comecei a criar minha empresa. Eu fiz uma residência que eu acho que é super importante, fiz em clínica médica
Isso me deu muito conhecimento. Eu comecei a ter o contato com os proprietários, com os pacientes que a gente não tem tanto assim, né, durante a graduação. E com isso, fui desenvolvendo a minha empresa e hoje a gente oferece serviço em Curitiba inteiro. Então, ter esse diferencial, tentar empreender dentro da nossa área, eu acho que é super importante para um crescimento pessoal, crescimento profissional. Eu acho que vale muito a pena. Então, desde sempre, eu sempre pensei um pouco no futuro. O que eu vou querer ser lá na frente? Como que eu me vejo daqui a alguns anos? O que eu vou estar fazendo, né? Então, essa meta que eu acho que a gente tem que ter, esse objetivo, foi guiando um pouco, né, a minha ideia de empreender e crescer dentro da veterinária e dentro da minha especialidade. E com isso também, Amália, eu fiquei pensando assim que tudo que você falou fez muito sentido para mim em outra área, que é na patologia clínica, mas o estalar, assim, o mais importante é você perceber se você tem perfil para ser empreendedor também. Isso é importante, não é? Assim, empreender é muito difícil, a gente ainda vai falar aqui das dificuldades, não é fácil, tem gente que acha que o dono do negócio é o que menos trabalha, na verdade ele é o que mais trabalha, mais se preocupa e mais resolve também, BO, né? Mais tem risco, exatamente. E eu acho que a primeira coisa é você identificar se você tem esse perfil, né? Eu também, durante a residência, que eu fui identificar que eu tinha esse perfil realmente. E eu noto, assim, por exemplo, quando eu estou dando aula de pós-graduação e alguns alunos falam assim, nenhum cliente aceita fazer exame, é tudo muito caro, eles nunca aceitam. Eu sempre coloco, será que o problema não está na forma que você está vendendo? Porque durante a faculdade a gente não tem uma formação comercial, né? A gente não aprende durante a faculdade como se portar, como vender um serviço. E então eu aprendi isso um pouco na residência e foi aí que me deu o estalar de, puxa, eu quero ser empresário, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio, porque eu acho que eu tenho perfil para isso. E se a gente for pensar que hoje todo mundo fala em multidisciplinar, né? Tudo é multidisciplinar, e realmente é verdade. Se você quer ser um empresário, se você quer crescer, quer ter sucesso, isso que você falou, Ana, não é simples, não é, você é empresário e vou estar fazendo nada. Não, você tem que ter um conhecimento não só daquela tua área, você tem que aprender outras coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Tem que tentar envolver muita coisa no mundo, né? Hoje em dia, tecnologia, lidar com pessoas, não só aquilo ali que é o que você estudou na faculdade e é o foco da sua empresa. Eu vou falar um pouquinho também na minha área, que é oftalmo. Eu, quando comecei a atender na rotina de atendimento, eu fazia plantão noturno e nem pensava em montar uma empresa ou que fosse desenvolver uma atividade em que eu me considerasse como o chefe da empresa, né? Só que ao longo do processo todo, trabalhando nas clínicas, a gente vai vendo que surgem oportunidades. E assim como vocês falaram, né, que algumas empresas têm um perfil, outros têm outro, eu que prestava serviço de plantonista noturno, atendia em algumas clínicas e via essa diferença. Algumas que eu chegava, o atendimento estava cheio, lotado, e não parava de chegar cliente, e as outras que eu chegava, o dono estava falando, tá ruim, né? O mercado tá ruim. Então a gente vê que, dependendo da pessoa que administra o local, o serviço pode ser que ande mais ou menos. Mas ainda assim, na minha área, eu comecei atendendo como clínico geral, e eventualmente fazia uma cirurgia ou outra, e aí, conforme a gente vai ganhando prática, vai pegando confiança, fui vendo que tinha esse espaço. Eu, como atendo agora exclusivamente oftalmologia, talvez tenha sido um dos primeiros que começou a fazer atendimento móvel, assim, na região em Curitiba. Lógico, tem outros que passaram antes, né? Mas esse serviço de você estar oferecendo um serviço e tentando criar um vínculo com a pessoa que você oferece o serviço como uma empresa, não necessariamente. No início eu tinha aberto empresa, isso veio quase que como uma necessidade no futuro, né? Mas essa situação de tentar oferecer um serviço, aprimorar o serviço e atrelar isso, considerar, no meu caso aqui, os clientes, mais do que o responsável do animal, é o próprio veterinário que contrata o serviço. Então, se oferecer um serviço que não seja tão adequado, a pessoa não chama mais, né? Cara, então, e você falou um negócio interessante sobre o administrativo, né?
Tem negócio que vai para frente pela administração, tem negócio que não vai para frente, e nós veterinários, a gente não tem formação de administradores. Alguém teve na faculdade aí? Não, eu participei pouco. Basicamente nada. Eu tive um ano inteiro de administração. Mas sofreu pra passar na prova, né? Olha, eu tive algumas clínicas para atender e às vezes as pessoas me perguntavam assim, o que você viu na outra clínica? Como que funciona? Porque, aqui tá meio ruim, ou vice-versa, né? Alguém fala, que pena, a clínica tal do fulano fechou, né? E às vezes a gente vê que tem erros simples, quem sou eu para falar, né? Porque eu não sou dono de uma clínica, mas erro simples. Uma amiga de uma clínica, ela fez uma compra de um estoque que comprou um estoque de vacina, não vou me recordar agora, gastou mais de 10 mil reais, daí foi ver as contas, falou, tem que fazer 15 vacinas por dia, senão vai vencer o lote. E não existia isso, né? Então, assim, esse tipo de planejamento... porque a gente vê a oportunidade e o planejamento para você poder fazer isso da forma mais correta, que é o difícil. E isso inclui não só no dono de um estabelecimento, mas no serviço prestado, né? Se você planejar errado, às vezes eu ia atender em Campo Largo, voltava para Curitiba e voltava para Campo Largo. O planejamento de horário de um cliente podia comprometer o meu dia naquele dia, porque eu simplesmente podia ter concentrado 2 clientes no mesmo horário. Uma coisa simples, mas começa com simples. Às vezes, o que não parece um planejamento é muito mais simples. Só para situar o pessoal, Campo Largo fica o quê? Uns 50 quilômetros de Curitiba? Bem lembrado. De Curitiba... por aí. 40 minutos. 40 minutos de Curitiba num trânsito bom. Então, é uma distância considerável. Eu acho que uma coisa interessante que o Leandro colocou no começo da fala dele, né, é que ele trabalhava de manhã fazendo atendimentos aí já de oftalmo e trabalhava à noite fazendo plantão. Então, eu acho que hoje, avaliando um pouco mais, eu acho que existem 2 formas, assim, 2 conceitos para mim. Primeiro, você ser empreendedor, e isso toda pessoa que está trabalhando, ela tem que ser. E outra coisa é ser empresário, que é o nosso caso. Nós temos uma empresa aberta, constituímos uma empresa, temos algumas obrigações, né, com o nosso time ali e também perante aí as nossas missões e propósitos. Então, eu acho que empreender, ele é uma coisa que realmente precisa ter um certo perfil, mas todo mundo tem que empreender quando está trabalhando, né? Então, nós sempre falamos isso nos cursos, que você dentro de uma clínica, independente do tamanho que a clínica esteja, você está trabalhando, você está empreendendo ali e você pode alavancar algum ou outro serviço que, por oportunidade, aquela clínica pode conceder ali para você. Então, eu acho que o empreendedorismo ele tem que estar presente desde o momento que a gente tira lá o nosso CRMV, começa a pagar lá os 500 lá e vai de peito aí com o mercado, né? Então, sim, pensando você como uma empresa, né, João? É isso que você tá falando. Sim, com certeza. Eu fico pensando, esses dias alguém falou isso pra mim, Amália, mas a Animal Core é você. Eu falei, não, hoje a Animal Core, nós somos em 3 pessoas, mas há um tempo... ela é muito maior que você, né, Amália? Antes, tá tudo bem, começou comigo, né, a Amália era Animal Core, sim. Mas isso foi evoluindo, e foi crescendo e expandindo. Então, hoje a Animal Core tem um outro nome, né? Ela assim, as empresas, eu acho que elas têm que surgir primeiro, né, com um propósito, uma definição muito certeira ali do que você vai querer, porque cada dia mais você vai fazer, a missão tua é fazer ela crescer, agregar pessoas e formar um time para fazer com que esse time, né, construa uma empresa. Muitas vezes, esse dia eu estava vendo uma frase que fala, você não constrói uma empresa, você constrói um time e o time constrói a empresa. Então, e se você não tiver um propósito muito bem definido, isso aí acaba não acontecendo, né? Então, eu acho que empreender é uma coisa que tem que estar enraizada em todo mundo, todo médico veterinário, independente se ele tem uma empresa ou se ele é empregado numa empresa, porque algumas oportunidades estão acontecendo ali naquela empresa. Vale a pena ele observar essas oportunidades, conseguir fazer de alguma maneira um plano de negócio para
mostrando para esse gestor que existe viabilidade naquele negócio, né, naquela oportunidade, para se tornar aí uma empresa e começar aí, a trilhar esse caminho. Inclusive, uma tendência que eu tenho percebido, especialmente nos grandes hospitais, nas clínicas maiores, é a terceirização de serviços dentro do próprio hospital, né? Então, por exemplo, a pessoa é a mesma coisa, é um especialista, aí vai lá e monta, chutando aqui como no caso da Ana Laura, vai lá, tá trabalhando dentro do hospital e monta um serviço de laboratório dentro do próprio hospital. O que vocês acham, assim? Acham que isso pode ser um futuro aí? Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Muitas clínicas, até por questão de, talvez, legislação ou para evitar algum possível problema de contratação, estão querendo que os veterinários terceirizados tenham pelo menos o comportamento, a postura de uma empresa. Agora, isso que você falou, uma pessoa ver a oportunidade de criar um serviço dentro de um local tem acontecido. Tem algumas clínicas que eu vejo os profissionais se especializando em cursos e áreas, seja trabalhar com algum clínico que está querendo trabalhar só com felino e oferecer um serviço lá dentro, outro que está começando a trabalhar com endoscopia e está oferecendo um serviço diferenciado, agregando valor, porque eu acho que no início a gente foca muito no serviço braçal, né? Tipo, eu que fazia plantão noturno pensava, quanto mais noite eu trabalhar, melhor, mais dinheiro eu vou ter, ou, né, mais coisas eu vou ver. Mas no final de um processo todo, você percebe que talvez, se você gastasse parte de um dos dias que você poderia estar trabalhando para focar em algo mais produtivo e que te desse um retorno financeiro maior, né? Porque a gente está falando aqui de empreender, mas lógico, o principal objetivo eu acho que é ter um retorno financeiro melhor, poder oferecer um serviço de mais qualidade. Eu acho que a grande pressão realmente, né, Leandro, é a pressão trabalhista. O que está acontecendo hoje dentro disso que você está falando, Luiz, ele começa por uma pressão trabalhista, ou seja, os hospitais, eles que é PJ precisam resolver essa situação, né? Já que trabalhar em regime de CLT talvez seja um pouco inviável aqui para a gente, mas esse sistema acaba trazendo benefícios assim imensos, né? Porque imagina você trazer ali a tua empresa ali dentro, você vai se dedicar muito mais, a qualidade dos serviços vai aumentar muito mais, os problemas tendem a diminuir muito, né? E consequentemente você ganha, né? Começa lá por uma pressão trabalhista, mas você no final, a tua empresa, se ela terceirizar, somar forças com alguns outros profissionais, ela tende a ter uma qualidade de serviço muito maior. Eu acho que daí a gente chega num ponto que é bom para a própria pessoa da empresa, né, que criou, vamos supor, o especialista que a gente está falando, e o dono ali do hospital, né, que tem um serviço de maior qualidade. E não é que, assim, vai ter uma empresa, elas são isoladas dentro desse hospital. Não, os atendimentos são todos interligados, um precisa do outro. Então, meu paciente precisa, por exemplo, do serviço da Ana Laura, né? E assim, um paciente vai precisando de várias especialidades, e são todos muito bons ali, são muito fortes porque focaram nisso. E vão somando força, né? Porque, assim, muitas vezes, por que eu vou demorar tanto tempo para conseguir me preparar para ser uma cardiologista? Vou gastar tanto dinheiro se eu posso somar com uma profissional dedicada a isso, que se dedicou a vida inteira a isso. Então eu acho que essa colaboração é uma coisa que está começando a acontecer na veterinária, né? E cada dia mais isso é muito positivo. E saindo e voltando ao mesmo assunto, mas tem uma coisa que você falou, demorar tanto tempo, que eu acho que é legal, que assim, a gente acho que tem muito ouvinte que é recém-formado, talvez, né? Ou tá na véspera de se formar. E quando a gente começa, a gente tem sempre a sensação de que está meio perdido no mundo, assim, e agora o que eu vou fazer? Vou pegar o serviço que aparecer e vou seguindo. Mas, na verdade, o que eu tenho visto, eu sempre, de certa forma, quando você conhece alguém que você acha que é uma pessoa legal, que tem talvez um futuro bom, você fala assim, pô, que pena, essa pessoa tem que dar um jeito, tem que dar certo na vida. Pessoa que estuda, que se esforça, essa escadinha que a gente supõe que vai acontecer de subir degrau por degrau, em pouco tempo, vão dizer que você vai pulando de 2 em 3 degraus, né? Então, sem você perceber, se você está trabalhando direito, vendo as oportunidades, o retorno financeiro, ele acontece quase que como uma consequência. E eu vejo até
brinco aqui com a Amália, às vezes falo, olha, você veio, a pessoa montou um pet shop no fim do mundo e agora está viajando para fora do país e então assim, não tem foco, não tem objetivo, o negócio está caindo aos pedaços, mas está ganhando dinheiro. E não é esse o ponto, mas eu estou dizendo assim, o dinheiro ele é uma consequência do que você vai estar fazendo. E a oportunidade surge e muitas vezes a gente vê pessoas que estavam no mesmo nível ou patamar, às vezes a gente vê um estagiário trabalhando numa clínica e fala, pô, que legal, aí você vê o outro foi para frente e o outro não. Então, o que deu de diferente se os dois formaram na mesma faculdade, os dois tiveram o estágio do mesmo jeito, mas não, porque um teve uma oportunidade a mais que o outro ou uma visão para aproveitar a oportunidade e aproveitou, né? E o outro ali, sei lá, o que estava pensando na vida, o que foi, decidiu fazer, ou buscou outra coisa. Uma dica interessante que eu queria dar pro pessoal, que o Leandro comentou, inclusive, é de um livro que se chama Personal Branding. Personal Branding, em bom português, do Arthur Bender. Ele é um livro que foi meio disruptivo, porque a palavra disruptivo tá na moda também, eu gosto de falar ela, mas é um livro que foi meio disruptivo pra mim, assim, porque a questão não é muito ligada, assim, ao marketing pessoal, mas ele traz um conceito de que é tratar você mesmo, pessoalmente e profissionalmente, como uma marca. Então, como que a pessoa... Como que os seus colegas, por exemplo, seus amigos, ou seus colegas profissionais, enfim, enxergam a marca, por exemplo, o Luiz Guilherme como profissional, assim. Inclusive, ele até comenta no livro, você se compraria, por exemplo, você compraria a marca Luiz Guilherme? Então Quem que é Luiz Guilherme? Sou eu, no caso. Então é um livro que me marcou bastante, assim, que eu achei bem interessante. Uhum. Não, eu acho bem legal o que você está falando, porque às vezes a gente vai se referir a uma pessoa dentro de um grupo, numa conversa, e aqui as lembranças sobre aquela pessoa, assim, você conhece o fulano, o doutor André, um exemplo aleatório aqui. Quem é o André? Aquele que faz cirurgia ortopédica, que é super bom. Você fala, poxa, que legal. Ou, às vezes, a conversa é assim, você conhece o doutor fulano, doutor, sei lá, aleatório aqui, Paulo? Quem que é o doutor Paulo? É aquele fofoqueiro daquele lugar. Então, às vezes... Aquele gordinho, o gordinho sempre é a referência. Aquele gente boa, né? Mas é isso mesmo, essa impressão que às vezes a gente causa, meio que sem querer, a gente vê, né? Eu, por um tempo, às vezes, fazendo plantão noturno, e o João, numa época anterior, me conheceu também fazendo plantão, às vezes você fazia plantão em residência de dia, então virava o dia, não sabia nem meu nome. E às vezes chegava... Já deixou umas buchas pra mim aí. Pois deixava aquele tamanho, às vezes, meio triste. Tudo descabelado, cagado. Mas aí o que acontece? Você chega para um atendimento, se você chega com a barba mal feita, cabelo despenteado e com uma roupa daquelas, a pessoa te olha com uma cara. E às vezes o dia que eu tava sem fazer a barba, com o cabelo mais ou menos, eu botava uma camisa social, um relógio, a pessoa que ia atender olhava com outra cara, né? Tipo, verdade. É estilo, não é? Tem muito veterinário hoje, principalmente cirurgião, que tem atendido de gravata. De camisa social, gravata, às vezes até de terno, porque por ser cirurgião ele quer demonstrar um ar de maior seriedade, né? Não, e querendo ou não, existe essa parte, né? É um pouco Esse de é o comercial, preconceito, né? Que a gente tem de ver uma pessoa, não tá tão bem vestida. Mas tem um monte de pesquisa, né? A gente não tem como negar neurociência, um monte de pesquisa que mostra a tua postura, o jeito que você fala, como que é aquilo, o corpo fala, né? Linguagem corporal. Linguagem corporal. Então, mas não só isso, eu acho que o pensamento sobre isso recai sobre o que vocês falaram, que se você tivesse a visão de se pensar como, quem sabe, um produto, uma marca, talvez você repensaria essa situação, tipo assim, não posso ir hoje nesse local dessa forma, porque fica distoante do contexto, e se você não for alguém conhecido ou muito bom para que as pessoas não se importem com isso, a primeira impressão fica um pouco ruim. E você, às vezes, deixa de ir em um local por uma besteira. Às vezes, por um erro de planejamento, você chegou 15 minutos atrasado, a pessoa que estava te aguardando ficou indignada, a primeira impressão é, o atrasadinho chegando, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar focando o tempo todo. Idem para quando você vai planejar. Inclusive, eu que ia nas clínicas e vou passar um preço para uma clínica. E você planeja, mas de repente você, sei lá, por algum motivo, ou porque é tímido, ou
por qualquer coisa, fez um planejamento, ficou com pena, pediu um preço um pouquinho menor para não ficar sem graça, aquilo passou a ser o teu preço. Então, assim, talvez se você tivesse estudado ou pensado alguma forma, treinado como conversar, ter uma postura, ou ainda mostrar que o teu serviço é valorizado, você conseguiria negociar algo diferente, né? E o preço da época, quando eu comecei a atender, o valor que me pagavam de consulta era 1/3 do valor que é cobrado hoje. Bem que a gente, né, eu fiz mestrado, doutorado, isso agrega valor, mas muito vai da tua cabeça, né? Ninguém que, quando eu vou fazer um atendimento em uma clínica, ninguém me pergunta onde eu formei, há quanto tempo, nem se eu tenho mestrado ou doutorado. Então, as pessoas vêm muito por indicação, e a indicação vem do serviço oferecido, né? Então, acho que isso que é uma coisa que é bem importante, você se mostrar como um profissional e não como alguém a mais que está ali só tapando o buraco de outro que não pode vir. Isso entra um pouco sempre daqueles clichês de aula de marketing, sabe? Que fala qual que é a diferença entre preço e valor, assim, seja do produto ou do serviço. Então, por que, sei lá, um celular da Apple custa 3 vezes mais que um celular semelhante, vamos dizer assim, a, sei lá, da Asus? É por causa, faz a mesma coisa, tira foto do mesmo jeito, mas as pessoas encontram um valor diferente, e é isso que a gente tem que buscar, agregar valor ao nosso serviço como profissional, né? Eu sempre falo pra minha equipe, assim, isso de oferecer o serviço. Eu sempre tento oferecer mais do que aquela pessoa está esperando. Então, a pessoa vai pagar pelo meu serviço e está esperando, vamos supor, um laudo lá do Eco. Mas eu tento oferecer muito mais com isso. E ela não tá esperando o que eu vou oferecer. E isso surpreende essa pessoa e é assim que a gente vai ganhando espaço, né? Entra pra atividade, né? E o que é legal também, eu acho que né, ter essa valorização, com certeza, e também ter padronização dentro do nosso atendimento, principalmente quando as empresas começam a crescer um pouco mais. Hoje mesmo a gente estava tendo uma discussão, né, uma reunião interna, então a gente já está com um time ali de 7 pessoas trabalhando e cada uma é de uma área. Então começa lá no marketing, depois ele vem na matrícula, na venda, depois na matrícula, na comunicação, e todo mundo vai se relacionar com esse cliente. E inclusive até lembrei da Ana Laura nisso, que a gente estava falando um pouco sobre como que a gente deve definir o perfil das pessoas e identificar. Cada pessoa tem um certo perfil, né? Vermelho, azul, águia, lobo. Existem várias técnicas. Da onde que é isso? Conta essa história. Qual que é o meu perfil, João? Existem várias técnicas de identificação mesmo, né? Dentro do, sei lá, o cara que é X, ele é mais proativo, ele é mais criativo, o cara Y, ele se comunica melhor, ele gosta de ficar falando. Então, a gente identificando o nosso cliente dentro desse perfil, a equipe inteira ela tem que se comunicar com aquele cliente durante todo o processo que ele vai ficar contigo da mesma forma, porque é a empresa que está falando, não é eu, João, ou a Mariana que está falando com ela, né? É a empresa, é a Vet Educa que está se comunicando com ela. Então, dentro dessa comunicação, a gente tem que mostrar que a gente tem um valor, com certeza, só que a gente tem que entregar para ela esse valor. Então, a gente tem que fazer com que essa pessoa tenha a melhor experiência possível com aquele produto, né, com aquele serviço que você vai oferecer. Então, hoje é uma vertente muito grande das empresas, principalmente empresas de tecnologia, empresas que trabalham um pouco mais com o cliente de modo a pagamento recorrente, que fica com esse cliente há um período grande de tempo, formar dentro do seu time uma área de sucesso do cliente, né? Porque o cliente bem satisfeito é o cliente que vai voltar a comprar com você, vai fazer ali uma venda cruzada, vai comprar um outro produto, né? E também é ele que vai indicar, e ele que vai trazer novos clientes ali para você. Então eu acho que essa padronização de comunicação, né, o que nós estamos fazendo aqui, que a gente está se comunicando, é uma coisa que todas as empresas devem estudar muito, buscar consultores para implantar, treinar a sua equipe ali dentro. Eu acho que é nessa linha que as empresas que a gente começa a perceber hoje, por que uma empresa está virando um unicórnio, ganhando muito bem, se valorizando muito, se vendendo, e outras não estão. Porque eu acho que justamente elas estão preocupadas com essa velocidade e qualidade do serviço, não só ter um bom produto, falar que tem um bom produto, mas não conseguir fazer com que o cliente enxergue
esse valor, né? Dentro de todo o período que ele está se comunicando com você. Então, acho que essa é a sacada aí. Essa é a palavra-chave, né? É a comunicação, né, João? Sim, e comunicar não é ficar falando. Não é falar, exatamente. né? Às vezes É fazer você com que ela falar entenda. e o cara entender. Isso. Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, como empresa, mas trazendo isso para uma realidade, por exemplo, de um veterinário que faz atendimento, que foi grande parte da minha realidade inicial. E eu via muito isso. Às vezes via colegas que rodavam várias clínicas, rodavam no sentido de que começavam a trabalhar em um local, não deu muito certo, ia para outro, não deu muito certo, ia para outro. E é mais ou menos isso. Primeiro, a gente saber o que o cliente está esperando, né, do seu atendimento, porque normalmente eu que prestava atendimento, o dono da clínica não via o que eu estava atendendo, só sabia o resultado do cliente. Saía dali, o cara falava, nossa, doutor, muito obrigado, gostei muito do seu atendimento. O cara já falava, opa, esse é bom. Aí saía outro, falava assim, puxa, não piso aqui, opa, o que aconteceu de errado? Né? Então, assim, saber se o nosso cliente, no caso, o dono do animal, o tutor, né, o que ele esperava disso, né? Se ele queria sair dali com um entendimento, com uma solução, eu acho que no mínimo a pessoa tem que saber o que está acontecendo com o animal, né? E às vezes as pessoas saem dali sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas ainda colocando num outro ponto que eu acho que grande parte do que eu via de problema é que as pessoas não sabiam ouvir críticas também, né, entre esses colegas que rodavam as clínicas, na hora que surgia um problema e que tentava-se, de certa forma, às vezes até com um pouco de estresse entre veterinário, dono do estabelecimento e a pessoa que era o contratado, tentar criar uma situação, por que aconteceu isso? Mas me explica. Aquele cara lá não sabe nada, não sabe cuidar do cachorro, não sabe... Então, assim, o cliente está sempre errado e, por acaso, você está sempre certo, né? Então, às vezes, tentar... Essa capacidade emocional, né, Leandro? É muito difícil. Eu sempre escutei uma frase assim que eu levo para minha vida, na minha empresa. Hoje nós estamos em 14 pessoas no Provita, e o que eu sempre... Isso, assim, funciona muito para mim. Você, como empresa, você vai admitir alguém na tua equipe, admitir alguém no teu time pela capacidade técnica dessa pessoa. E você vai mandar ela embora, provavelmente, pela falta de capacidade emocional. Então, veja, você pode ser um excelente veterinário com residência, com mestrado, com doutorado, mas se você não tem empatia, se você não se comunica bem, se você tem problemas individuais, pessoais, e tudo é briga, tudo é discussão, você vai ser mandado embora, independente do quão bom você seja tecnicamente. Sim. E a Ana está falando assim, mais as pessoas que trabalham dentro do laboratório com você, né? Eu já tenho um contato mais com o dono do pet, né? Do paciente. O cliente final ali, né? O cliente final. Então eu tenho que ter uma boa qualidade técnica, eu e a minha equipe, e tenho que conseguir me comunicar com essa pessoa. Essa pessoa, quem que não quer ser bem atendido, né? A gente sempre fala. Eu sempre penso, eu gostaria de ser atendido por mim mesma, né? Eu tenho eu passo uma impressão boa, eu cuido bem do meu paciente, eu converso, eu explico bem para o proprietário o que está acontecendo. Então, tem os dois lados, um bom funcionamento técnico e o lado pessoal também. Eu posso ter uma técnica muito boa e não conseguir me comunicar, que daí eu acabo com o meu atendimento. E eu posso ter ao contrário, eu posso ter uma lábia, vamos dizer assim, né? Conversar com o meu cliente super bem, blá, blá, mas não ter um fundo técnico bom. Mas isso a longo prazo também, as pessoas vão percebendo que não tá resolvendo o problema, tá dando errado, não é bem isso, e a pessoa também vai se queimando e não vai sendo funcional, né? Então tem que ter a união das duas coisas. E nós somos consumidores, né? Isso. Também, né? Gostamos de ser bem atendidos. Então acho que o principal erro de ficar colocando a culpa no cliente, né? Aquele cliente está chilicando, aquele cliente não tem razão, não esperou tanto assim, ou, né, diversas situações, eu acho que esse é um erro muito grande, né? Eu acho que a gente precisa, sim, educar o cliente, é claro, dentro do que você acredita que seja importante para a tua empresa, mas a gente isso não é dar razão sempre para o cliente, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente entender e
crescer e evoluir com ele. Diversas vezes a gente, né, recebe críticas por e-mail, e a gente consegue, de uma maneira muito produtiva, ligar para esse cliente, entender com ele o que realmente aconteceu, fazer uma análise da onde a gente errou, para que não aconteça de novo com o próximo cliente, com o próximo aluno. A gente tem feito muito isso, eu acho que isso é uma coisa muito positiva, que a gente sempre está evoluindo, a gente sempre tem que estar crescendo, e a gente só vai crescer aprendendo com os feedbacks dos nossos clientes, né? Não adianta a gente pegar... Sem feedback negativo não cresce. Não cresce. Não adianta a gente pegar o livro X do cara Y lá e ler e falar que você vai chegar na perfeição. Não. Escutando o cliente e a gente tem uma espinha dorsal no que a gente acredita e vai moldando dentro daquilo que você vai colocando. Eu concordo e fico pensando até o seguinte: a gente fica 5 anos estudando, alguns, assim, estuda a vida inteira, né? Mas para formar como um veterinário com capacidade técnica, e foi o que vocês falaram, não tem uma visão comercial ou uma visão empreendedora ou algo que te explique a técnica para fazer isso. Às vezes você vê uma pessoa cantando e fala, nossa, como essa pessoa é boa, tem o dom. Mas, na verdade, a pessoa tem um tanto de técnica envolvido no que a gente está vendo e que empreender tem muito disso, né? Às vezes você engolir um sapo, ficar quieto. Aquele momento era a hora de você ficar quieto. Aquele momento era a hora de você mandar alguém embora, mesmo que você gostasse da pessoa. Porque isso está relacionado com técnica de desenvolvimento, de aprimoramento, de visão. Então, é exatamente isso. Às vezes, a pessoa que quer empreender precisa estar mais preparada, e a preparação depende de saber a técnica ou a melhor forma de se fazer isso. Por isso que acho que o curso é bem válido nesse ponto, né? E aproveitando aí que vocês estão falando de preparação e tudo mais, uma coisa que, pelo menos pra mim, funciona assim, não deveria ser tão assim, mas funciona bem, é enfrentar os desafios e as dificuldades. Eu acabo sempre aprendendo, depois que a gente leva uma chulapada da vida, acaba aprendendo sempre mais, né? E eu queria saber de vocês quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nessa jornada aí de empreendedorismo, de serem empresários, assim. Desde, sei lá, caçar um contador que você confie, até, mais uma vez, lidar com o cliente. O que vocês acham que foi mais difícil, assim, na construção da carreira de vocês e das empresas de vocês? Da minha parte, o que aconteceu quando eu comecei foi a falta de dinheiro mesmo, né? Porque, todo mundo, né? Porra, veterinário, né? Eu vivia, meu caso, eu passei na residência, eu estudava em Minas Gerais, na Federal de Lavras, e vim para Curitiba. E eu cheguei a morar dentro da universidade, no alojamento do hospital veterinário. E a bolsa que se ganhava na época era de R$400, tipo... Não tinha bolsa MEC, né? Não existia, não era aprovado pelo MEC ainda. Então, assim, a questão financeira e até meus objetivos naquele início de vamos dizer, aprimoramento nem era me tornar um profissional autônomo, era talvez ser um professor, alguma coisa assim. Então, a ideia era focar em algo mais relacionado à universidade. Só que a questão de conversar com as pessoas, eu sempre tive bastante facilidade, inclusive porque às vezes a gente vai pegando uma rotina alta de atendimento e às vezes você não consegue responder todo mundo, chega alguém mais exaltado, fala, pô, eu tava aguardando tua mensagem, eu sempre, de certa forma, conseguia lidar com essa pessoa de forma muito simples, então a parte, talvez, de conversar, de comportamento, sempre foi tranquila. A questão financeira, que era o principal ponto inicial, e que é aquilo que eu falei, com o tempo, conforme você vai trabalhando de forma honesta, tentando aproveitar as oportunidades, tentando aprimorar, o dinheiro vai vindo. E aí as oportunidades vão se tornando melhores. Então, para mim, foi a questão financeira e talvez a questão de deslocamento. Como eu comecei a oferecer serviço, foi até engraçado que quando eu comecei a oferecer serviço, quem me estimulou, incentivou, foi uma própria cliente. Você, eu tenho um monte de cachorro em casa, você não consegue atender em casa? Eu falei, é difícil, eu terminei aqui já a residência, vou começar a atender, estou indo em uma clínica. Não, mas é porque eu tenho um monte de amiga que eu posso te indicar. E essa indicação de uma pessoa para outra fez eu ver que existia uma oportunidade de prestar um serviço em vários locais. E a hora que você vê, você fala, poxa, eu podia estar fazendo um atendimento ali, aqui, podia estar falando com essa pessoa, né? E assim a coisa foi melhorando. Mas inicialmente acho que a gente se vê bem preso nisso, até quando a pessoa pensa, sei lá, vai pensar em investir em alguma coisa
comprar um imóvel, alugar um local melhor, se você não tem uma condição adequada ou que você acha adequado, né, fica um pouco difícil. Então a questão financeira foi difícil no começo. Isso que o Leandro falou de dinheiro, às vezes, muitas vezes a gente precisa comprar aparelhos caros, né? No meu caso, eu lembro, hoje na nossa equipe nós temos 3 aparelhos de ultrassom, né, que faz EcoCard. Quando eu fui comprar o primeiro, eu falava, ai meu Deus, será que eu vou comprar? Financia em 60 vezes? Mas e daí você não conseguia... Minha eco, minha vida. Minha eco, minha vida, tipo isso. E daí assim, o medo, eu não tenho bola de cristal, o que vai acontecer no futuro? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Graças a Deus deu tudo certo. Claro, a gente estuda, se empenha, rala pra dar tudo certo. Mas tem esse medo, né? O que vai acontecer? Será que eu posso gastar esse dinheiro? Esse é o medo de todo empresário quando vai abrir, né, o negócio. Não tenho certeza. Só quando vai abrir, né? Não, mas continue. é o primeiro. É a primeira dificuldade que você passa. Caracas. Não, sim, com certeza. E eu acho que mas essa ela, parte ela continua, né? Eu costumava brincar, eu falava assim, quando eu fiz o primeiro plantão, eu torcia para não chegar um paciente, porque se eu não soubesse o que ia acontecer. Conforme você pega experiência, você quer que venham animais, porque você ganha dinheiro, seu salário depende disso, né? Eu acho que nesse caminhar é mais ou menos isso que vocês falaram. No começo talvez você não pense como uma empresa ou dessa forma, mas ao longo das oportunidades você fala, poxa, será que compensa eu montar isso? Será que... Mas a situação ela é propícia. Então, assim, esse tipo de pensamento é algo que te puxa um nível acima. E tem outro, você vai quebrar a cara em algumas vezes, isso faz parte do processo de evolução, né? Se tudo fosse acerto, todo mundo estava bem, não tinha tanta empresa. Eu ouvi na rádio hoje, inclusive, olha, de cada 10 empresas que abrem, em menos de 5 anos, 6 fecham e não se mantém. Não sei se isso está atualizado com a situação. Ouvi na Band News. Então, é algo que a gente fica pensando, ninguém abre esperando fechar, mas aquele que fechou a empresa hoje, pode ser que daqui a pouco tempo esteja abrindo outra empresa, ou que não seja isso, oferecendo outro serviço, ganhando muito mais, ou com mais qualidade, ou ainda não só ganhando, né, com muito mais prazer pessoal, né, tipo, olha, eu fazia isso, mas agora eu estou muito mais feliz trabalhando meio período e mudou minha vida. Então, pode ser, né, esse objetivo da pessoa, não só a questão financeira que a gente está batendo a tecla aqui, mas trabalhar no local que você queira, prestar um serviço diferente, mudar de área ou focar em sei lá, viajar para fora do país para trabalhar. Então, isso tudo é questão de planejamento e aproveitar a oportunidade. Só que as oportunidades surgem a todo instante e você só aproveita na hora que você está preparado. No meu caso, sim, colocando as dificuldades aí, Luiz, eu acho que a maior dificuldade que eu pensava pô, cara, eu vou me empreender no Brasil, cara. Isso é meio uma doideira e a gente consegue perceber que isso é uma doideira há muito tempo e consegue olhar pra frente e vai saber que é uma doideira daqui muitos anos ainda. Você tá ferrado pra sempre, né? Não tem pra escapar. É complicado, mas ao mesmo tempo eu percebi o quê? Cara, se o Brasil não tivesse empreendedores como nós, quem move o nosso país somos nós, né? Formadores aí de serviços e empreendedores pequenos. Nós não temos, como, por exemplo, quem é da área rural aí, né? Incentivos para comprar produtos, fomentos, né? Enormes, às vezes tem o patrocínio, mas nem sempre, né? Isso, mas é de menos aí, né? E a gente não tem isso, né? Então, a primeira dificuldade, com certeza, é a barreira financeira, mas eu acho que isso a gente consegue resolver. Muitas vezes você consegue, vai pegar lá, vende o carro, vende a moto, sei lá, dá um jeito ali. Talvez não, lógico, que no momento que você forma, mas talvez nem é legal você empreender, né? Abrir uma empresa logo que você forma. Talvez é importante que você ganhe. Você tem que ter um pouco de know-how, né? Porque sim, às vezes você abre uma empresa para falir no outro ano, né? Melhor você aprender um pouquinho antes sobre aquele ramo que você está trabalhando do que... Conhecer o mercado, né? Conhecer o nicho de mercado. E muitas vezes, assim, você não tendo essa formação que nós deveríamos ter desde o berço, nessa formação de administração, isso é bastante falho. E eu acho que nós aqui temos né, principalmente vocês que dão aula em pós-graduação, né, em outros locais, eu acho que a gente precisa ter uma missão aí de conversar mais com os nossos alunos ali,
não só a forma técnica, mas tirar algum pouquinho daquele tempo para explicar, passar, fazer o que nós estamos fazendo aqui com eles também, porque eu acho que eles se espelharem nos nossos casos vai ser muito importante, coisa que eu acho que nós não tivemos, né? Pelo menos no meu caso, eu não tive ninguém para me orientar em relação a como é que eu vou seguir a minha empresa. Então eu acho que a maior dificuldade é a falta desse conhecimento, a gente se arriscar demais, graças a Deus a gente consegue de alguma forma ir certo, né? Mas é bastante arriscado mesmo a gente conseguir montar uma empresa. Eu acho que a dificuldade para mim foi conhecimento, mas eu acho que eu consegui adquirir alguma coisa aí nesses anos de empresa. O pessoal dá, assim, depois que você consegue um certo reconhecimento ali, o pessoal dá tapinha nas costas, vai lá e fala, pô, você é o cara, mas todo mundo vê como é que é? Ah, foi sorte? Foi sorte. Foi sorte. Você vê as cachaças que você toma e ninguém vê os tombos que você leva, né? Mais ou menos isso. Né? Então, exatamente respondendo a pergunta, eu queria aproveitar também para dar a minha resposta. Uma das maiores dificuldades, não que eu passei, eu não vou falar que eu passei porque eu vou estar mentindo, porque eu ainda passo, é deixar o trabalho no trabalho, sabe? É deixar a empresa lá. Mas isso acho que é de todo empresário, na verdade, né? Olha, não sei, eu achei que eu era a única no mundo, mas me sinto um pouco mais tranquila de saber que... Não, Ana, que não. Muita gente é parecido com você. Trabalha 24 horas por dia, tipo isso? Tipo isso. Tipo, aos 28 anos de idade ter o primeiro infarto. É tipo isso. Hoje, às 5 horas da manhã, eu tô acordada com insônia. Então, saber lidar com... Porque à medida que você abre a tua empresa, quando eu abri minha empresa, eu era a única pessoa. Eu era motogirl, eu era estagiária, era o comercial, o marketing e, por último, eu era patologista. E aí... tudo. E aí, com o tempo, né, a equipe foi crescendo, a empresa foi crescendo e os problemas vão crescendo também. E aí as preocupações, enfim, tudo, né, tudo isso que a gente tá falando de dificuldade financeira, de cliente, de tudo vai aumentando exponencialmente. Então, o que eu sempre passei, que eu ainda passo, é uma dificuldade muito grande, assim, de não me preocupar tanto, sabe? De deixar um pouco o trabalho no trabalho, conseguir fechar a porta do laboratório e deixar lá dentro. Vocês entenderam? Eu acho que tem falta de tempo complexo, também, né, Ana? Você precisa de um dia de mais de 24 horas para dar conta de tudo que tem que fazer, né? E eu acho que o que acontece é que a gente aliou muito nos últimos anos, e o Scott tá falando... Putz, é o que eu tô sentindo agora. Cansado pra caramba, trabalhando mais de 12 horas aí. Há quantos meses a gente tá nessa balada aí de trabalho. Depois tem casa, família, filho, tudo isso. E a gente tá acontecendo o que com a gente, eu acho? A gente aliou o nosso trabalho com a tecnologia que é o celular, entendeu? Uhum. No meu caso, o celular ele é muito presente na minha empresa. Então eu não consigo, né, muitas vezes se desligar da minha empresa um pouco porque eu tô com a tecnologia envolvida em relação a isso. Então eu acho que isso é muito importante para mim. Não tô reclamando que é do celular, porém, que eu sustento. Porém, é bastante complexo da gente conseguir realmente se desligar ali, porque tá todo mundo aí muito rápido, se comunicando muito rápido, e você tem que estar presente quando o cara te chamar, entendeu? Porque se a não qualquer tiver, momento, né? Sim, se você não tiver, você vai perder ele, entendeu? E nessa fase da empresa, eu não quero perder ninguém. Uhum. Pior eu que trabalho com Facebook e Instagram ainda, aí fico o dia inteiro nas redes sociais ali, aí falo, agora eu vou dar uma desligada, o que eu vou fazer? Não, vou mexer no Instagram. Viciado, vidrado. É tenso. E aproveitando... Quantos mil seguidores aí, Luiz? No Instagram a gente bateu 100 mil semana passada. Meu Deus do céu. É sorte. Pois é. E aproveitando e queria saber de vocês, o que motiva vocês assim, a seguir empreendendo, seguir com suas empresas? De onde vocês tiram a motivação? Psicológico. Porque isso eu acho uma das coisas que eu acho mais difícil, assim, sabe? Às vezes a gente parar e pensar, porra, o que me motiva, assim, sabe? A querer continuar em frente, assim. Eu acho que primeiro você tem que sobreviver, né? É o primeiro ponto. Mas assim, quando você tem um retorno das pessoas... É um tesão. Sim, é muito legal. Quando as pessoas elogiam, falam, eu gostei do seu atendimento. Quando o teu paciente fica bem,
você vê que ele melhorou clinicamente, sabe? Isso é muito legal. E eu sempre tento fazer isso com as pessoas, porque todo mundo falar mal é fácil. Mas eu tento, às vezes, elogiar as pessoas. Às vezes eu chego em alguma clínica, pode ser a moça da recepção. Eu achei ela boa, ela é simpática, eu chego e falo, olha, parabéns, eu gosto do seu trabalho, você é assim, você cuida, você fala bem com as pessoas, você, eu falo um monte de coisa, eu elogio essa pessoa. E eu acho que aquilo... muda talvez o dia da pessoa, ela fica muito mais feliz, ela vê que ela tá no caminho certo, né? Então eu acho que a gente tem que elogiar, e pra gente, esse elogio, você vê que tá dando certo, que as pessoas gostam do teu trabalho, eu acho que faz você querer cada vez mais melhorar e crescer. Para mim, assim, hoje eu até tava lendo uma frase lá, a jornada é mais importante que o final, ou o final é mais importante que a jornada, né? No meu caso, cara, a jornada é muito importante, assim, eu saber, o que me motiva mesmo é saber que eu tô conseguindo atrair para nossa empresa pessoas, e essas pessoas estão trazendo outras pessoas, e a gente está crescendo, e o nosso time está coeso, e cada dia a gente faz reunião, e a gente conversa, se diverte, trabalha pra caramba, levando o nosso propósito, que é levar a educação aí pro Brasil inteiro. Então eu acho que é isso que me motiva, assim, eu não tenho, né, nenhuma relação com a parte financeira, que quem isso coordena é a Mariana. O problema dela, né? Tá explicado. Mas assim, a minha maior motivação mesmo, eu acho que é quando eu entro na empresa e eu vejo aquela galera lá trabalhando, performando lá dentro das coisas que a gente acredita, é o que tá fazendo assim com que nesse momento, né, até a gente estava conversando esses dias, eu e a Mariana, a gente tá passando as melhores fases das nossas vidas, assim, que é porque a gente tá com um time bem legal e a gente tá crescendo ele, fazendo ele crescer cada dia. Para mim, o que motiva bastante, eu acho que dentro de uma área ou de uma atividade que você exerce, você acaba pegando gosto por uma coisa a mais do que outra. Vou dar um exemplo. Primeira vez que eu fiz uma cirurgia de catarata, eu falei, pô, isso aí que eu quero fazer, né? E então, assim, você conseguir fazer algo que você estava planejando e depois você ter um reconhecimento, no caso o reconhecimento meu é o animal voltar a enxergar, a pessoa indicar para outra pessoa, eu acredito que grande parte dos atendimentos que eu faço hoje, eles são de indicação mais dos próprios clientes, no caso o dono do animal, do que às vezes da própria clínica. Ainda considerando que algumas clínicas, por algumas situações, deixam de fazer o pedido de um especialista, porque a condição, vamos dizer, de perder uma consulta, entre aspas, porque ele não está perdendo o cliente, mas se ele pode concentrar... é só uma úlcera de córnea, vamos fazer um swapzinho ali. Às vezes ele concentra o valor do atendimento para ele, porque, né, a situação não está tão fácil assim para ficar encaminhando para todo mundo. Só que esse tipo de reconhecimento, e depois, conforme você vai pegando uma habilidade técnica, ou que seja não só de execução, sei lá, falar, eu consigo fazer essa cirurgia mais complexa, mas de você ver, eu que dou aula em alguns locais e que às vezes viajo para congresso também, que os colegas estão num nível semelhante, ou ainda correr atrás, né, falar assim, olha, já estão fazendo isso, eu tenho que fazer isso também, né, então, ou tem que saber no mínimo como funciona. Então, assim, essa busca por aprimorar o serviço dentro do que você gosta de oferecer, não sei, na Laura, por exemplo, na questão do laboratório, agora estamos com um serviço diferenciado, algo que outros fazem, são poucos que fazem, e as pessoas saberem que isso é algo, vamos dizer, de valor, é algo bem interessante, assim, você fala, fui reconhecido, e não só reconhecido, mas eu tive a capacidade de fazer algo que eu talvez nem esperava que eu fosse fazer, né? Então, eu acho que essa condição que me motiva, falar, então, se essa é a nova forma de se fazer uma cirurgia de glaucoma, de catarata, então eu quero aprender a fazer isso também e quero oferecer, né? Ou ainda que você fale assim, não, isso não é para mim, né? Isso eu já sei que tem outro que eu indico que é melhor do que eu, e aí pelo menos você já sabe as tuas limitações também, né? Para mim, o que... Assim, eu concordo com todo mundo, para mim também é essa motivação, mas o mais importante, assim, para mim, que vai dar aquele
tesão de querer continuar é você ver o crescimento, sabe? Você, por exemplo, assim, no meu primeiro mês de laboratório, eu fiz 90 exames no mês. Hoje a gente faz aproximadamente 400, 500 exames dia. Puta, vai dizer que isso não motiva, entendeu? Muito, né? Então, é demais, assim, e lógico que é um laboratório pequeno, a gente não tá falando de laboratórios gigantescos com vários andares e várias pessoas, funcionários, ainda não, né? Mas... Spoiler? Em breve. Em breve, 2 andares, pelo menos. Mas, enfim, isso fica pro próximo podcast. Mas eu acho que essa é a maior motivação, assim, você vê a cada mês que tem clientes mais satisfeitos e que você está fazendo mais exames e que a equipe precisa aumentar, que você tem problemas, mas que você está disposto cada vez a resolver mais, isso faz a tua empresa crescer mais, e é lógico que no fim do mês você vê o teu caixa de entrada foi maior, isso também é bem motivador. Então, é uma soma de tudo isso, assim, de você ter o reconhecimento do cliente, de você ter uma equipe que está junto com você, é um time que quer fazer crescer e é a tua empresa cada vez atendendo mais e prestando mais serviço. Eu acho que assim, o que é legal, né, cara, acho que a gente tá de parabéns, eu acho que todas as empresas estão conversando aqui, porque a gente luta primeiro, a gente luta pela nossa própria profissão, pela medicina veterinária, pela evolução dessa medicina veterinária, mas de uma maneira muito positiva, uma maneira de colaborativa, uma maneira de fazer todas as pessoas que estão do nosso lado crescerem, uma humilde, aprendendo a cada dia. Então eu posso falar assim, de olho fechado de todo mundo aqui que eu conheço. Eu acho que é isso que a gente tem que ter, né? De vez em quando eu fico meio chateado, algumas associações veterinárias que se criam, percebe-se que sempre vem de pessoas, os mais influentes, os maiores, e parece que não é isso que eles querem, sabe? Eles querem fazer com que a veterinária, eles não estão pensando na base da veterinária, no jeito que a gente está pensando. Eu acho que é a gente que faz a veterinária acontecer, é a gente que vai fazer essa veterinária mudar, né? E eu acho que a gente tá de parabéns aí. É isso aí. Que bom. E para finalizar, eu queria que vocês dessem algumas dicas, assim, baseadas na experiência pessoal e profissional que vocês percorreram até aqui, para os nossos ouvintes que estão começando, que estão desde lá da graduação, no primeiro ano, pensando, pô, eu posso ter uma empresa, ou mesmo aquele espírito empreendedor que a gente já falou, mas desde a galerinha que está começando lá até os recém-formados, e para quem já está no mercado ali há algum tempo, não vê outra possibilidade, muitas vezes a gente fica desesperado, né? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Não tá dando nada certo. Queria que vocês dessem algumas dicas para as pessoas, assim, até mesmo se inspirarem em vocês, né? Eu penso uma coisa que é bem importante, que a primeira dica é trabalhar com honestidade. Isso não é nem dica, né? Supõe-se é uma premissa, né? Que seja uma premissa, mas isso acontece. Às vezes surge uma oportunidade, surge alguma coisa que a pessoa acha que poderia ser mais fácil, melhor, e isso acaba a longo prazo cobrando dessa pessoa um preço, né? Algumas vezes a gente já viu isso acontecer com outros colegas, e aí você fala, puxa, que chato. Você fala, não, mas espere, não vai durar 3 a 5 anos, a pessoa já está queimada entre os colegas, mas não por conta do medo de ter um problema, mas sim porque isso te traz benefício indireto sem que você perceba, né? E a segunda dica que eu penso é que às vezes você supõe que as pessoas estão imaginando algo e deixa de dizer exatamente aquilo que você está pensando. Então, vou dar um exemplo do meu caso quando eu fui fazer doutorado. Eu fiz residência e mestrado com o mesmo orientador. E na época eu supus que eu estaria quase dentro do doutorado. Até o dia que eu fui perguntar para ele, falei, e aí, como que vai ser o doutorado? Ele falou, vai ser o quê? Falei, então, mas até hoje você não me disse que queria fazer o doutorado, como que eu vou saber que você quer fazer? Falei, desculpa, então eu quero fazer o doutorado. É ridículo, é óbvio, mas, tipo, o óbvio nem sempre está implícito. E, às vezes, uma situação se resolve simplesmente porque você conversou, não só uma situação, mas uma oportunidade, né? A pessoa que chega e fala assim, oi, eu quero trabalhar com vocês, o que eu posso fazer para conseguir isso? É ridículo, mas essa pessoa sai um passo à frente daquela que supôs que um dia vai ser chamado, né? Eu vou dar 2 dicas aí também, pegando a deixa do Leandro. Primeiro,
eu acho que vocês devem buscar as competências que nós veterinários somos fracos. Não ficar só indo nas competências técnicas, isso vai ser parte da profissão e você está estudando para isso e vai continuar estudando, mas principalmente a área comercial, vendas, marketing, administração. Tem o diferencial, né? Sim, são as competências que nós somos fracos. Nós temos que aprender, lutar para isso, estudar, e é o que vai fazer diferença na tua empresa de ir bem ou não. E a segunda dica é, se você for realmente ser empresário, jogue o jogo, entendeu? Então, realmente se formalize, tire o seu CNPJ, contrate um contador, pague todos os impostos de maneira clara que existem. Se você tem uma necessidade de ter um software, por exemplo, na tua empresa, não pirateia ele, compre ele, valorize a empresa que está vendendo aquele produto. Eu acho que jogue o jogo, quer entrar é difícil, é caro, mas lá na frente, quando alguém olhar para você e falar, opa, esse cara é legal, eu acho que eu posso ser parceiro dele. Esses parceiros, eles vão olhar justamente os riscos que a sua empresa ela tem. E eu acho que se a gente jogar o jogo bem certinho, a gente vai quando a gente conseguir, né, Ana, dormir e botar a cabeça no travesseiro, eu acho que a gente vai dormir assim, bem tranquilo, porque a gente tá realmente jogando o jogo que é para ser jogado. É isso aí. E assim, se comunique, tenha uma boa rede de pessoas. A gente, como veterinário, a gente tem que saber fazer o network também, entendeu? O veterinário, ele não vai para frente sozinho, concorda? Tem que ter uma rede de amigos e de colegas e de parceiros. Então, resumindo, tem que ser honesto, tem que agir com ética, tem que jogar o jogo, ou seja, fazer tudo certinho, como o João falou, e fazer bem feito e ter uma boa rede de contatos e fazer parcerias. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a Ana, essa parte que a Ana terminou agora falando, né, ética, eu gosto muito de sempre falar a verdade e eu errei, falar, gente, eu errei, eu comi bola nisso, me desculpe, isso não vai mais acontecer. Então, eu acho que a gente tem que não colocar a culpa no outro, né? Isso aconteceu porque fulano fez errado. Não, me desculpe, aconteceu isso. Eu acho que a gente tem que ser muito claro com as pessoas. Eu não gosto que fique muito mimimi pra cá. Então, se tem alguma coisa acontecendo meio estranha, assim, no ar, já liga pra pessoa e fala, tá acontecendo isso, me desculpe que aconteceu tal coisa, talvez tenha sido um mal entendido. Então, eu acho que as coisas têm que ser muito claras, sabe? E sem ficar escondendo. E outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu acho que todo mundo tem que ter uma organização. Organização para tudo. Organizar bem a sua agenda, organizar o prontuário do seu paciente, organizar suas finanças. E quanto mais a tua empresa vai crescer, mais vai dar trabalho e mais você vai ter que se organizar. Cara, a organização, eu precisava de uma aula de personal organizer, sabe? Organizar o armário da casa. Ferrou, então. Ferrou. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu tinha até comentado antes, vamos fazer um bate-papo ali de uns 40 minutos. Já faz mais de uma hora que a gente tá aqui conversando. Tenho certeza que foi ótimo para os nossos ouvintes. Tirou muitas dúvidas e também inspirou muitas pessoas a seguir esse caminho e procurar sempre evoluir na veterinária. Tomara. Queria aproveitar agora e convidar o João para falar um pouquinho sobre o curso preparatório semi-extensivo para residência, que é o curso que está sendo ofertado aqui, na verdade, o patrocinador aqui dessa conversa, são todos professores aqui da Vet Educa, são todos professores desse curso, e não é fazendo jabá não, mas é um curso muito massa, galera. Então, a gente foi a primeira empresa aí a promover esse curso, já fazem 3 anos que a gente colocou ele no mercado, porque dentro do nosso propósito, né, que é levar a educação aí de qualidade para os nossos alunos, a gente acredita que fazer a residência é hoje quase que essencial para quem vai trabalhar com clínica médica, cirúrgica ou outras áreas, né, dentro da medicina veterinária. Então a gente entrou numa colaboração aí com mais de 35 professores para que a gente pudesse ter um conteúdo extenso e de muita qualidade para preparar o aluno aí para essa prova. Agora a gente vai estar lançando o semi-extensivo, vai começar agora em julho,
Inclusive, na próxima semana a gente vai ter aí uma semana inteira dedicada a assuntos aí de residência, lives, conteúdos. Seguindo aí as nossas redes, vocês vão conseguir aí encontrar, se cadastrar. Espero que vocês possam entrar em contato conosco aí, estejam conosco aí em algum futuro. Só aproveitando para lembrar também que essa semana de pré-lançamento do curso de semi-extensivo é toda gratuita, então vai ter vídeos todos os dias, vai ter muito material rico, principalmente não relacionado aos conteúdos especificamente, mas a essa parte de preparação, né, que é muito importante. Então, como se preparar realmente para uma prova de residência, porque às vezes a gente se excede, pensa só no conteúdo ali, na teoria, na oftalmo, na cardio, na parte do laboratório, e aí esquece de como que tem que ser essa preparação. Inclusive essa organização que a Mari até comentou ali, que eu acho que é muito importante, né? E é isso, então, eu queria agradecer mais uma vez os nossos convidados ilustres aqui. Já deu para perceber o nível dos professores do curso do semi-extensivo e espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de bater esse papo aqui com a gente. Beleza, Luiz? Então, muito obrigada aí pelo convite. Adorei participar. O próximo a gente podia falar sobre as personalidades de cada pessoa, a comunicação. O que você acha, João? Acho bom, hein? Eu quero saber essa história aí do lobo, da águia. Como é que eu vou ter que estudar isso aí e eu trago no próximo podcast. Próximo, João vai falar de todo mundo aqui. A gente é veterinário, tem que falar em bicho, né? A Ana que fala em cor. Eu falo em cores, vermelho, tá? azul, amarelo. Cobra criada. Então valeu, galera, eu sou a Ana, quem quiser me seguir lá no Instagram é Ana Laura D'Amico, ou Laboratório Provita. Obrigada, Luiz, pelo convite, foi muito legal e até a próxima, com certeza. Gente, obrigada então, foi muito legal a conversa, espero estar aqui de novo na próxima, tá? Gente, sigam então o Facebook e o Instagram da Animal Core, é facinho ali de achar. E se precisarem, qualquer contato, qualquer coisa, vocês têm aí, conversa com a gente aqui. Obrigado pelo convite, um grande abraço a todos. Quem quiser seguir no Instagram também, tem o serviço Olho, Oftalmologia Veterinária, tem bastante coisa interessante lá. Um grande abraço a todos. Galera, valeu Luiz pelo convite, mais uma vez aí de estar contigo, eu representando aí a VetEdu, que é a Pet Transfusion aí, só seguir também as nossas mídias aí, que quem cuida é você, que faz muito bem feito aí. Obrigado. Bom, pra me seguir também é só no Veste Depre, já tá todo mundo em casa. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau pra vocês. Valeu, falou, boa noite. Gente, boa noite não, né? Vai que a pessoa escuta de manhã. Tira o boa noite da Ana. Tem que ser atemporal. Merda. Não tem problema não, é atemporal.